Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash, terça-feira, 16 horas e 8 minutos, 25 de abril de 2023. Uma tarde agradabilíssima com sol. Eu desejo muito sucesso. Deixo meu grande abraço, carinho e amizade. Top Traders, a casa do investidor. Caríssimos, nós temos aqui o mini índice na tela. Esse gráfico continua errado. Eu cheguei até a mandar um e-mail lá para o suporte do TradingView. Quando são outras plataformas, eu tenho contato direto, conheço, sei lá, os sócios, os profissionais de suporte. TradingView não. Então eu faço questão de trazer o gráfico no broadcast, aquela história de não utilizar somente uma plataforma. Esse gráfico aqui do broadcast, ele está correto. Então, percebemos o mini índice na base de um canal. Ah, professor, ele está abaixo aqui da LTA, que conecta os fundos do dia 24/3 e dia 5/4. Correto. Só que a gente sabe que isso é admissível, né? Se voltar a trabalhar acima desse patamar, vai ser aquela história da violação falsa, rompimento falso, enfim. Então, essa aqui é a real. E aí, trazendo aqui para o intraday, a gente percebe que tem um fundo duplo em formação, só que não vai dar tempo hoje do mercado fechar positivo, por exemplo, né? Então, existe aqui um padrão da alavanca, o segundo fundo um pouquinho mais alto que o anterior. E pessoal, muitos e-mails, muitos não, chegaram 7, 8 e-mails, umas 3 pessoas perguntaram no direct onde eu estava, onde gravei aqueles stories, estava no museu da B3. Fica em São Paulo, ali perto, ali tem vários prédios, né, da B3, ali na 15 de novembro. Gratuito, fui muito bem tratado, atendido. E lá é praticamente instagramável, é tudo com luzes muito bem projetadas. É uma maravilha de lugar. E aí eu fiz alguns stories para compartilhar essa experiência com os queridos alunos. Então aqui está um provável alvo, né, para amanhã, região de 115,795, talvez até o rompe vá a 106,585, né, em um fundo duplo. Ah, mas você falou que teria uma alta mais forte e tal de uns dias para cá. Pessoal, é a vida. O pessoal está de férias da bolsa. Na semana passada a menor liquidez que tem feriado e segunda-feira tem feriado, diminuiu o volume. Parece brincadeira, mas não é, né? Então, como a gente trabalha com probabilidade, vai subir, mas vai atrasar o processo. Então, hoje é muito provável que teste 104,920 dentro de alguns minutos. E aí, se romper, de repente fecha aqui perto dos 105,200, é uma possibilidade para essa terça-feira. Certo? Então, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, daí eu volto para fazer os outros ativos. Se você estudar inglês, se dedicar, blá blá blá, você vai ter melhores possibilidades na empresa que você trabalha. Aí se a pessoa não estuda e não se dedica, ela não vai ter. Os investidores simplesmente tiraram meio que férias semana passada, na semana da Páscoa, e parece brincadeira, mas o feriado é na segunda e reduziu o volume. Uau! O pessoal tá milionário já, enfim, devem estar na praia já, ou comprando a carne para o churrasco. Então, o Léo Reis, tudo bem, Wagner? Tudo certo, caríssimo? Pode acionar um bebê abandonado em Vale 3? Vamos ver aqui então. Vamos colocar a Vale 3 aqui na tela. A Vale, talvez de todos os ativos aí que a gente acompanha diariamente, ela é um dos mais solicitados assim via redes sociais para eu estudar, para eu apesar da gente estudar todos os dias, o pessoal às vezes pede, não acompanha o trabalho diariamente, eu não vi a descrição. Um bebê abandonado poderia sim, é muito interessante a pergunta do Léo, porque se hoje abrisse em alta aqui em cima, eu vou marcar para que a gente possa ter mais riqueza de detalhes no estudo. Por exemplo, se abrisse aqui em cima. Então haveria o candle de ontem, ele ficaria isolado.
Então nós teríamos um BB abandonado de fundo, mas aí teve mais uma barra longe da média, então está prestes a montar fundo a qualquer momento. Né? Então, para quem esperava uma oportunidade de compra na Vale, não tem sinal, mas tem assimetria, né? Com todas as proporções guardadas, os fundamentos preservados. Né? Então tem essa questão da assimetria. Né? O ativo descontado e tal, longe de média, fora da banda. Perfeito? Wilson Martinez, boa noite, professor. Toda essa volatilidade e pessimismo de hoje é por causa de uma quebra de expectativa de crescimento da China? Não. O pessimismo ele foi realmente por causa do minério. Tua pergunta é muito inteligente, mas o minério simplesmente está sob pressão especulativa. Né? Os PMIs vieram razoavelmente bons, dados de importação e exportação. A queda no Brasil ele está concentrada no minério, sim. Tanto que ontem o Bovespa caiu 550 pontos, só a Vale gerou uma queda de 600. E a mesma coisa hoje, ó, tem vários ativos subindo, mas tem muitos também caindo, só que não de forma significativa. E, por exemplo, a Bolsa está caindo 1.064 pontos, a Vale é responsável por 433. Aí você tem Gerdau, que tem peso também ligado a metal. Né? Então a grande questão é o minério, mas não por expectativa de um crescimento menor. Hoje eu até comentei, ontem ou hoje, sobre um banco, né, que projeta o crescimento de 6,3 para a China. E justifica ali de forma inteligente, mas a questão é que o minério está pressionado. Viu, Martinez? O minério, ele inclusive veio na barreira psicológica o suporte nos $100, 99,90. Não tem realmente um sinal de fundo, aquelas histórias que a gente procura, né, de um padrão macro que guia o preço. Mas ontem eu tracei Fibonacci, tá aqui numa região de retração e pode sim montar fundo a qualquer momento, mas tem que ter o sinal. Então, assim, o primeiro sinal ele é dado pelo candle. Mas muitas vezes antes do candle a gente já vê algumas situações interessantes, como um pico de volume, daí vai reduzindo, proporcional ao tamanho do candle, então realmente deve inflexionar. Qual que é um exemplo prático desse tipo de trading idea de racional? Vou tomar um pouquinho do meu Gatorade de morango com maracujá. Então, é o milho. Ó, pico de volume absurdamente alto. Quer dizer, o milho vem caindo, aí o volume reduz. Quando tem o candle que sinaliza fundo, tem explosão de volume. Então, assim, é um sinal muito forte. Tecnicamente, o milho tem uma pinça de fundo, né? Tá subindo quase 5%, e ele deve rapidamente voltar aqui aos R$75. Ok? Até para quem esperava um sinal. Eu tô de fora do milho, eu esperava um sinal. Tá aí o sinal. Eu comentei desde cedo quando estava subindo 2%. E muita gente entrou hoje, algumas pessoas já estavam, vamos acompanhar a recuperação, e outras pessoas tinham, por exemplo, 2 contratos, agora estão com 4, tem aluno que tinha 8, agora está com 16, aluno que tinha 10, agora está com 20. E algumas pessoas que entraram hoje. Ok? Muito bem. Matheus Carneiro de Moura. Professor, tem como a Bolsa reagir sem os institucionais? Ou será necessário esperar eles se movimentarem para comprar? Os institucionais são parte importantíssima da Bolsa, assim como os estrangeiros. Ou os institucionais ou os estrangeiros têm que pressionar na ponta compradora. Eu anotei os dados para fazer a live depois, Matheus. Eu vou até comentar aqui como é que eles estão. Os institucionais estão fortemente... Ó, para você ter uma ideia, ó, institucionais vendidos em 4.850 no mês de abril, estrangeiros comprados em 3.352. No dia 20/4, institucionais compraram 1.535 e os estrangeiros venderam 1.045. Sim, eles são importantes e uma das pontas vai liderar esse processo de alta, mas é mais provável que sejam os estrangeiros. Mas se forem institucionais, eu acho que o movimento pode ser mais forte na ponta compradora, porque os fundos estão com uma alocação muito menor do que a média. Pergunta oportuna, inteligente. Muito obrigado, assim todos nós aprendemos juntos. Ok? Por isso que eu falo, pessoal, comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, nós aprendemos juntos, interagimos.
uma vez que somos uma família, somos uma comunidade. Então, por exemplo, ó, a gente coloca aqui na tela Itaúsa. Itaúsa está de lado, ela não está caindo. Então, realmente são as ações ligadas a commodities que estão gerando queda. Então, ela tem aqui um movimento absolutamente natural, corretivo, é um mastro-bandeira. YouTube, naturalmente o desenho vai ser muito parecido. Inclusive, YouTube está pressionando aqui a média de 5. É um mastro-bandeira até, só que já o movimento teria que ser um pouco mais rápido na bandeira, mas enfim, é o mesmo racional. BBAS3. Hoje eu estive, inclusive, no Banco do Brasil, resolvendo uma questão particular, fui muito bem atendido. Fui no Banco do Brasil e no Banco Mercantil. Eu tive uma conta no Banco Mercantil, pessoal, até 2010, tinha uma conta conjunta com a minha mãe, saudosa mãe. Apesar de ser um banco muito simples, bom atendimento também, agora o Bradesco você tem que tirar o dia, né? Para quando você vai ser atendido lá. Apesar disso, ele opera extremamente descontado e nós temos a ação em carteira. Né? E hoje, por exemplo, se eu fosse falar qual que é o banco mais descontado, é Bradesco. Tanto que nós temos uma posição no mesmo e deve haver um rompimento de pivô a 14,20. Aí trarei aqui a tela Petro 4. Petro 4 é aquele movimento devagar e sempre, nós não temos exposição ao setor. Muito menos a Petro. Se tivesse que comprar alguma ação do setor, seria a Petro, mas nada empolgante, movimento muito lento, baixa volatilidade. E aí eu chego em Vale 3. Daqui já fizemos, inclusive. Faltou B3, SA3 aqui na tela. Então a B3 SA3 é um mastro-bandeira também, variação flâmula, deve romper a flâmula aqui e ir embora. Possível que a gente veja nas próximas sessões eu ativo a R$13, muito provável. Muito bem. E aí eu vou fazer agora Sambi 11, né? Teve seus dados trimestrais, o seu balanço divulgado. O balanço do Santander, o pessoal brinca que para entender o balanço é igual ao cálculo 2 de engenharia. Ele é confuso, vem aquela história de lucro líquido gerencial. A questão é que a empresa abriu em baixa e está mais perto da máxima do que da mínima, é um sinal de compra. Um fundo mais alto que o anterior, a gente tem aqui o padrão da alavanca. E ela deve desenvolver um movimento de alta importante e consistente, na minha opinião e interpretação sobre os fatos. A simetria é franca, ampla, absolutamente altista. Alvo em R$30 para quem é de guerrilha, mas pode ir além. Muito bem, então o que eu vou fazer agora? Eu vou, com base no nosso aí broadcast, falar dos balanços americanos, né? A gente tem essa tradição de acompanhar a temporada de balanço. Hoje eu coloquei lá no Telegram a programação de balanço para os próximos dias. Espero que vocês tenham... Quem não está no Telegram, é só ir na descrição dos vídeos aqui no YouTube. A gente procura fazer um trabalho sempre completo, muito bem elaborado e organizado. Eu acho que essa é a ideia central. Um trabalho diferente. E aí vamos lá então. Então falei de Santander. Muito bem. Então o primeiro ativo que aparece aqui é PepsiCo. Pep, ontem saiu da Coca-Cola. Então PepsiCo é estilo McDonald's que nós temos em carteira. Tendência absolutamente de alta. Alguns investidores só compram ação com essa característica, compram ação em tendência. E eu não gosto. Eu compraria, por exemplo, PepsiCo no teste da média aqui embaixo, rompimento desse topo a 17823, eu acho que é para administrar para quem está no barco. Agora você fala, não, a minha característica é comprar ativo em tendência, é um prato cheio. E ela deve continuar subindo mesmo. Não? Então, uma barra forte pós-balanço. Se eu tivesse ação, eu acho que eu colocaria um stop aqui abaixo de 18684. Colocaria 186. Provavelmente faria isso. Ok? Agora, para seguidores de tendência, um prato
cheio. Outra ação que divulgou seus números é General Electric. Fantástica empresa. Então, quando você olha esses gráficos, pessoal, não dá para acreditar que vai ter recessão nos Estados Unidos, de verdade, né? Então, a ação em tendência de alta absoluta. Empresa símbolo, assim como PepsiCo, né? Essa eu particularmente trabalharia com stop curto, não entraria agora. Trabalharia com stop abaixo do topo anterior, 97,87, colocaria 97,10 por ali. Certo? General Motors, essa nós temos em carteira. GM. Penso que apesar da queda que nós temos, há aqui uma linha de tendência de alta. Um fundo anterior é uma boa oportunidade para a entrada. Essa eu já acredito que seja uma boa oportunidade de entrada pelo fato de montar provavelmente um fundo duplo menor com eixo a 34,40, depois objetivo num eixo maior a 36,82. Uma excelente oportunidade, ativo extremamente descontado. Muito bem, aí uma outra ação que nós temos em carteira, 3M divulgou seus números. 3M Company. Mais uma que eu acredito que vale a pena pelos números, por aquilo que eu estudei. Provavelmente quem entrar vai pegar o ativo numa fase embrionária. E aí nós temos Verizon, que nós não temos no portfólio. Vamos estudar aqui o ativo. Olha, a Verizon é um setor complexo, mas eu acho que vale o benefício da dúvida. Uma estratégia é entrar com stop abaixo da mínima de hoje. Stopar perde pouco, se der certo você ganha muito mais. É uma situação válida e extremamente favorável ao risco-retorno. Ok? McDonald's, essa nós temos em carteira, está indo muito bem, MCD. A história do McDonald's eu li 2 vezes já, muito interessante. Tá caindo, mas assim, 0,70, nada alarmante, mantemos o ativo em carteira, mas para entrar agora realmente está esticado. Essa aqui é a realidade. Ok? Muito bem, então eu fiz os ativos fixos, falei dos balanços americanos. Falamos do milho, correto? Milho montando uma pinça com volume, fazer aquele pente fino que já é tradicional. Hoje eu estou gravando, pessoal, um pouquinho mais cedo, porque eu vou ter que ir até a dentista. Na verdade, eu deveria ter ido uma vez e resolvido lá uma placa tal para manter os dentes alinhados, só que eu já fui 1, 2, 3, aí eu vou pela 4ª vez. Né? Como eu digo, a melhor forma de você ser... O que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa, um bom cidadão tem diversas características, dentre elas fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Né? Porque aí você otimiza o tempo das pessoas e torna tudo mais dinâmico e produtivo. Então, simetria em A no DI, deve buscar até o fim da semana 11.705, né? Não sustentou, como diria o poeta, acima da média de 21. Aí nós temos o mini dólar, esse gráfico está errado, né? Eu monitoro os gráficos para não trazer informação que não seja fidedigna, mas aí a gente tem aqui o broadcast e o gráfico está correto. Né? A base do mercado futuro está confusa no TradingView no diário. Então nós temos sim um topo mais baixo que o anterior e também no cenário micro um topo mais baixo que o anterior. Então está ensaiando aqui um mergulho. É o meu entendimento. O intraday do TradingView ele está correto. A gente percebe... Podemos entender como um canal de baixa. E aqui agora nós temos um topo duplo. Com um rompimento falso de 5,085, um eixo a 5,060 com alvo a 5,033. Movimento que deve se materializar na sessão de amanhã. O que é interessante. O alvo do M menor... que é 5,033, é o eixo de uma figura simétrica maior, que pode trazer o dólar até abaixo dos R$5. Ok?
Muito bem. Aí nós traremos à tela agora o mini índice, o maior marasmo, não sei se vai encostar no 105, não tá, praticamente o mercado está parado, né? Semana de feriado. Alguns alunos falaram, mas não é o feriado. É sim, pessoal. É o feriado, sim. Então tem tudo para romper o W, fechar o gap, mas talvez não hoje. Então, diário na tela. Nós temos aqui Bovespa. Ele está na retração de 61,8, pressionando levemente abaixo da LTA e do topo anterior e da média, mas ainda são válidos esses pontos como suporte, tanto a LTA, topo anterior, retração e média. Agora, o que está inválido é o martelo do dia 20, né? Perdeu a mínima, já era. Mas podemos ter um fundo duplo com rompimento falso da mínima do martelo, que é 103,086. Aí ficaria um eixo aqui em 104,821, com alvo na máxima recente a 108,277, uma figura interessante que provavelmente será concretizada, materializar-se a, como diria Jânio Quadros. Aí nós temos o BOVA11, a mesma situação, levemente abaixo da média do topo anterior e da LTA, mas podendo montar um fundo duplo com eixo a 101,50, alvo aqui em cima 104,89. Então, esses sinais de fundo eles não estão perdidos, pelo menos ainda não, na minha opinião. E Bovespa em dólares, teste do topo anterior, levemente abaixo da média. Esse gap aqui pode puxar preço? Pode, mas eu não acredito que o faça. Mais provável também o fundo duplo com eixo a 27,16 e alvo aqui em cima na máxima recente a 21,999. DXY, o dólar contra uma cesta de moedas. Tem um ombro cabeção invertido? Tem, mas não consegue passar a média de 21. Então, por enquanto, se mantém manso, trabalhando de maneira lateral já há algum tempo. Um ponto que é realmente complexo, delicado, é o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Eu até comentei ontem, provavelmente vai testar essa LTA, e ele está aqui na região dessa linha de tendência de alta que conecta esse fundo marcado em outubro e depois 15 de março. Aí é uma ideia, né? Com essa linha que conecta aos topos pode realmente ter a formação de um canal, enfim. Então está prestes provavelmente a inflexionar. E o índice DAX na Alemanha vai seguindo devagar e sempre. O Eurostock 50, teste do topo anterior e da média, tão simplesmente. Nada que mude a direção do mercado, né, do Eurostock 50. Paris, mesma coisa, uma leve correção, vai subindo a média de 21, nada significativo, nenhum sinal de alerta. E nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. O gap puxando o preço, 27,38. A mínima de hoje, 27,42, não fechou. Ok? Então também, só para mostrar essa ideia do fundo duplo melhor, eu vou colocar um gráfico de 60 minutos aqui na tela. Então, fundo duplo, eixo a 28,16, gap para puxar preço. Então essa é a ideia, bandas justapostas, reforça a nossa trading idea. E eu conversei com os alunos, eu tenho alguns alunos do Pará que já fizeram parte das turmas de Brasília, principalmente. E estão me zoando aí em relação a Corinthians e Remo, né? Vai ser Corinthians 6, Remo 0. Abraço para o Pará. Eu tive vários alunos do Pará e do Maranhão que faziam as turmas de Brasília. Tocantins, geralmente o pessoal ia para Goiânia. Mas Pará, Maranhão, Sergipe, a galera costumava vir nas turmas de Brasília. Acho que tem facilidade de voo e tal. Eu tô dizendo isso porque poderiam, sei lá, fazer Fortaleza, Recife, Salvador, mas geralmente iam nas turmas de Brasília. Com exceção no caso do Pará, que aí é mais óbvio porque iam para Brasília. Então, BZQ inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2 está numa região de resistência, também gap, tentando puxar o preço, mas os candles são muito tímidos. Eu não vejo, por exemplo, uma disparada, uma formação forte de fundo, alguma coisa nesse sentido. E aí nós temos o VIX, né? O VIX, eu não venderia nem compraria o VIX, ele tem que justificar uma posição porque ele é muito volátil. Então,
acho que não vale a pena vender, mas comprar também. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu venderia, né? Mas não operaria no momento. O VIX, é interessante operar VIX quando existe o exagero, que aí o risco... Você dizer que raramente percebam que a gente erra algum estudo no VIX, porque a gente espera geralmente movimentos mais esdrúxulos que trazem as variáveis a favor. As bolsas americanas, por exemplo, o Dow Jones, ele está tentando romper uma LTB importante, vindo na média de 21 e dois topos aqui anteriores, é uma região de suporte. O S&P pressionando a média de 21 e o topo anterior, a gente percebe aqui, marcado em 6 de março. E o índice de tecnologia Nasdaq preocupa um pouco, preocupa sim, porque está perdendo uma região de suporte, marcados aqui dias 6 e 12 de abril, e tem um gap aqui para puxar preço, né? Teria que voltar a trabalhar acima de 11.898 para preservar o viés altista, pelo menos de curtíssimo prazo. Então a gente sabe, né? Por exemplo, observando um pouco aqui, no final eu estava observando agora, né? O que está trazendo, né, essa grande movimentação de queda são alguns bancos pequenos e médios, né, que estão pressionando as bolsas americanas. Né? Antes disso, somente uma observação. Só para ficar claro, pessoal, eu trabalho, a gente está vendo aí o CME, eu trabalho há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, com a ideia que a taxa terminal do Federal Reserve seria entre 4,75% e 5%. Isso eu falei no começo do ano passado. E aí disseram para mim, você vai errar porque vai ter um aumento agora de 25 pontos base em maio. Caramba, né? Se eu acertar, eu vou acertar sozinho. Mesmo que suba 0,25, projetavam muito mais. Né? E eu projeto cortes já a partir de junho para o Brasil e Estados Unidos. E eu disse o seguinte, com toda a humildade, se a reunião do Fed fosse ontem, hoje, amanhã, quinta, até sexta-feira de manhã, haveria sim um aumento de 25 pontos base. Só que ontem passava de 91,4% a chance de aumentar 25 pontos base na próxima quarta. Só que agora, por exemplo, já caiu para 73. Então o monitoramento do CME Group mostrava há pouco uma queda na chance de uma elevação de 25 pontos base. Em sua próxima decisão, dia 3 de maio, de 90,5% ontem a 73%. Então, vai oscilar principalmente na expectativa do PCE, que é o principal índice do Fed, que vai sair só na sexta-feira. Então tem muita água para rolar até lá. Hoje, né, por exemplo, uma boa nova, o Wells Fargo, eu gosto das análises do Wells Fargo, revisa em alta posição para alta do PIB global de 2,2 para 2,4. Perfeito? Então, agora, tem essa questão dos bancos, dos pequenos e médios. O Wells Fargo, por exemplo, projeta o dólar a 4,70 para o fim do primeiro trimestre de 2024. Né? E o Wells Fargo projeta R$ 5,00 no final do segundo trimestre de 2023, 4,90 e 4,80 está mais alinhado com o meu pensamento aqui o Wells Fargo. Agora os bancos médios americanos, eles estão pesando sim e geram algum movimento de fuga de risco, aquela coisa toda, mas nada que sinalize uma reversão ou alguma coisa do gênero nas bolsas americanas. O que chama a atenção, né, e está operando na esteira do que a gente vê ali no CME Group de manutenção para a semana que vem, algo que eu já falei há muito tempo, né, que eu não acreditava que em maio teria mais aumentos, que seria manutenção para cortar em junho. A gente pega os títulos americanos de 10 anos, estão caindo 3%. Né? Perdendo LTA, provavelmente buscando esses fundos recentes. Então, será que realmente vai ter aumento semana que vem? Eu continuo. Na semana que vem, eu acredito que não. Se fosse hoje, sim, mas ainda tem 8 dias até a decisão do Federal Reserve. O grande vilão da queda aqui no Brasil, as vilãs são as commodities.
O petróleo tenta montar aqui um fundo duplo, só que quando o petróleo cai também cede à inflação, então acaba impactando no setor em si, diminui o preço de transporte. Né? As mínimas recentes, se perdidas, vão acionar um pivô, aí vai vir direto aqui para o gap, tanto o WTI quanto o Brent, e o minério não tem sinal de fundo ainda, mas deve fazê-lo dentro em breve. Como eu comentei anteriormente, Xangai, nós tivemos uma queda de 0,32, mas fechou aqui cravado na LTA com uma longa sombra inferior, é sinal de fundo. Aí eu tenho aquela teoria, quando a virada começa pela China, geralmente ela contamina a Europa, Estados Unidos, o que projeta uma quarta-feira verde, também conhecida como amanhã. O índice Nikkei, eu venderia minha posição se eu estivesse na bolsa japonesa, porque tem um sinal aqui, pelo menos que vai ficar estável de lado, né, alguma coisa atrelada ao Nikkei. E aí, para a gente finalizar, Small 11 aqui no Brasil dando sopa numa região de fundo, parece aqui um gap de medida, então deve ser preenchido rapidamente. O IFNC mostra bastante resiliência em um mastro-bandeira no setor bancário. Aí a gente tem o Imóvel, mais sensível a esse cenário que envolve inflação. E hoje o Aloysio Mercadante saiu da casinha, começou a criticar o Campos Neto também, enfim. Aí é um setor que sente bastante, assim como o setor de consumo, né, mas que está aqui numa região propícia à formação de um fundo. Aí nós temos o índice de energia junto com o IMAT muito forte, devem capitanear, né, serem importantíssimos nesse momento de recuperação que a gente espera. E por fim o IMAT, que é o grande vilão, né, não tem sinal de fundo realmente, salvo se a gente entender que podemos estar diante daí de uma exaustão ou uma assimetria, uma vez que está extremamente descontado, mas assim, qual é o ativo que a gente deve olhar, tudo que vai impactar a IMAT, Vale, minério de ferro. E é interessante esse estudo, eu tinha visto no celular, agora eu estou destacando aqui. Nós temos um fundo, 2 fundos, quem sabe um terceiro fundo em formação. Então o IMAT ele tem um sinal aqui, com base nessa linha de retorno, que ele pode sim inflexionar. Então é isso aí, tá entregue. Um forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela sua atenção.